Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, galera! Bem-vindos a mais um Café Country. E não, hoje não é o Wagner Espadoto que tá falando por aqui. Aqui quem fala é a Érica e hoje a gente vai fazer um programa meio diferente. Eu tô com algumas figuras femininas maravilhosas aqui comigo e dessa vez a gente vai ter um episódio com menos testosterona e eu acho que com muito mais razão, tá? Então, contrariando aí um pouco do ditado popular. Então, pela primeira vez no Café com Triatlon, eu não serei a minoria. Eu tô aqui com a nossa cativa doutora Fernanda Lima, reumatologista, médica do esporte, diretora da clínica Move. Estou também com a querida doutora Tati Parmigiano, ginecologista e obstetra pela Escola Paulista de Medicina, fundadora do ambulatório de ginecologia do esporte da Unifesp, ginecologista do time Brasil pelo COB, entre várias outras coisas aí. E a querida Flávia Oliveira, nossa ciclista brasileira, que já foi sexta nas Olimpíadas, aí entre diversas outras conquistas. Sétima, acho, desculpa, errei, mas depois ela vai fazer uma introdução dela aqui, contando um pouquinho mais sobre a carreira. Vou deixar essa pergunta lá para o final. Queria agradecer a participação de todas, então bem-vindas a todas a esse programa muito especial. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você. Obrigada, Erika. Vamos tentar ver como é que vai funcionar esse programa só de mulheres. Não estou acostumada, mas acho que vai ser muito legal. Estou super feliz de fazer esse programa com vocês. Tô mega nervosa aqui, já tô avisando, então se eu comer palavra é por causa disso. Normalmente é o Wagner que apresenta, eu tô aqui ainda me achando. A ideia hoje é fazer um tipo de, mesa redonda. Então vamos falar um pouco de mulheres e o esporte e estamos aqui para colocar uma visão geral sobre o tema e alguns tópicos que eu acho importantes da gente falar. A presença das mulheres nos esportes só tem crescido, né? A gente tem ganhado cada vez mais espaço em todos os esportes, graças a Deus. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava pesquisando e o número de mulheres que participam de provas de corrida já está ultrapassando os homens. Então, um feito muito grande. Eu acho que a gente realmente vai dominar o mundo. No triatlon, a gente tem alguns movimentos parecidos também, como o Women for Tri, que eles estão correndo atrás de colocar mais vagas para as mulheres, para ter um pouco mais de equidade na distribuição de vagas e na exposição das mulheres no esporte. Mas eu trouxe aí só 2 exemplos, né? Eu acho que em todos os esportes a presença vem crescendo de forma que não dá nem para contestar. E em se tratando de esportes, vocês acham que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus também? Flávia e Fernanda, vou começar com vocês. Vocês que são mais envolvidas com o ciclismo, como vocês enxergam esse crescimento da participação das mulheres no esporte? Se a Flávia quiser começar. Eu acho que... Obrigada novamente por fazer esse programa que é voltado para as mulheres. Eu acho isso um tópico muito importante. E a gente sabe que, aos poucos, a gente vem conseguindo um pouco mais de igualdade, né? De presença. E eu acho que ainda, pelo menos no ciclismo, a gente está tentando dar os passos para frente, mas ainda estamos bem atrasados no sentido de a gente não recebe igual, as corridas, só agora que a gente está conseguindo, até a distância, né, da gente está um pouco maior agora, está aumentando nas corridas da UCI, mas o nível em si vem melhorando pra caramba, tá? Você vê que, por mais que tenha a alienígena da Annemiek van Vleuten que domina tudo, tem muita menina que o nível competitivo está muito próximo hoje, no sentido de igualdade, no sentido de ser, sabe, como é que eu posso explicar? Eu acho que a competição feminina é mais emocionante de assistir do que a masculina. Só que a gente ainda não tem a mesma... Visibilidade, exatamente. E isso só vai acontecer através de... Eu acho que vai ser através dos homens dando apoio ao esporte feminino. Porque, na verdade, eles que têm mais influência, né?
Você vê que isso aconteceu no tênis, está acontecendo no golfe, e aos poucos eu acho que a gente vai conseguir chegar lá, só que vai precisar mudar a mentalidade masculina para ter mais inclusão feminina. Eu acho que a Flavinha falou uma coisa super importante. Eu acho que existe até um certo desrespeito, assim, Sim. um certo receio. Parece que em algumas vezes a gente está no século XVIII, século XIX, no que se refere a colocar volume de treino para as mulheres, né, Flavinha? Sempre as Sim. provas, a gente está falando Sim. de ciclismo, né? As Sim. provas femininas mais acanhadas, com distâncias mais curtas, menos altimetria. E o ciclismo é, como qualquer outro esporte de endurance, a gente está falando do ciclismo de estrada, ele favorece muito as mulheres, porque o organismo feminino, ele é muito bom de endurance. As mulheres são boas de endurance. Então, assim, tanto que vocês já devem ter visto em algumas provas, né, de ultra endurance, as mulheres já estão superando os homens. Então, eu acho que eu vejo um futuro próximo bem bacana, Flavinha. Eu acho que acompanhando o ciclismo há muitos anos, como eu acompanho, você que está aí dentro, você sabe. Olha, hoje já tem podcast comentando aqui no Brasil sobre as provas femininas. Isso é muito legal, não é? Eu também acho. Eu acho que é isso que a gente quer ver crescer mais, entendeu? Dar um pouco mais de espaço e um mérito também, né? Porque eu acho que até pouco tempo atrás, e eu falo isso que, vamos botar, talvez 2 anos atrás, a gente ia correr uma competição do Campeonato Brasileiro, era metade da distância do que a gente corre aqui fora. Então, isso não está preparando a gente para ser competitiva lá fora, entendeu? Então, assim, se a gente não consegue esse espaço de igualdade, né, a gente nunca vai melhorar. Então, é quase que eles querem que a gente continue pequeno, de uma certa forma. E isso me incomoda, porque eu acho que a gente tem capacidade de, como a doutora Fernanda estava falando, que a mulher, eu acho que até mais, quanto mais ela amadurece, mais endurance ela tem. E eu acho certo você manter uma distância menor para as mais jovens, sub-23, né? Não precisam fazer 150 quilômetros. Só que agora, uma pessoa que já está passando dos 25, ela tem como aguentar isso, né? A gente melhora, a gente igual vinho, tá brincando? A gente melhora com o tempo. Achei ótima essa comparação. Ô, Fê, você falou que as mulheres são melhores no endurance, e daí eu vou puxar um tópico aqui. Já existem pesquisas nesse assunto, e daí eu queria entrar também num tópico falando justamente em termos de pesquisas, porque eu acho que parece que tem um movimento interessante acontecendo, que as pesquisas antes eram majoritariamente executadas com sujeitos masculinos, né? Então, acho que até a Tati pode falar um pouco mais sobre isso também, vocês duas médicas. Eriquinha, sabe o que eu queria falar um pouco antes, né? Que tudo isso é muito cultural, né? Se a gente voltar na história do esporte, né? Na história, vamos falar até um pouquinho de termos olímpicos, acreditava-se que a mulher não daria conta, né? Duvidava-se, na verdade, da fisiologia feminina. Então, as provas realmente, historicamente, eram menores. E, né? Eu sou ginecologista, muito era colocado porque poderia prejudicar o sistema reprodutor feminino, e a visão era que a mulher foi feita para procriar, entendeu? Para engravidar, para ter filhos, né? Então é uma frase meio célebre, né, do Barão de Coubertin, né? Que a mulher, cabia a ela a cuidar do filho, do marido, para que ele vencesse, mas que ela não praticaria esporte, né? E toda vez que eu dou alguma aula em relação a isso, eu falo, putz, que pena que ele não tá vivo, né? Para ver o que está acontecendo, né? Em termos aí olímpicos históricos, desde 2012 a participação feminina já alcançou todos os países e todas as modalidades. A gente, como vocês mencionaram aí, no Rio já teve delegação de grandes países que a feminina era maior que a masculina, e para Tóquio a gente está em busca aí do 50-50, entendeu? E eu acho que vai conseguir, né, Tati? Não tem por que não ser dessa forma, né? Se a delegação brasileira fechasse hoje, tem mais mulher do que homem, né? E eu brinco, né, que não é uma briga, é só, voltando aqui ao nosso assunto, um lugar justo, né, assim, merecido, é mérito, né?
E aí, dentro disso, vai puxando no que você falou, mais estudos estão saindo, né? Porque, caso contrário, era sempre... Os estudos masculinos eram colocados para o feminino. Os treinos propostos para os homens era proposto para as mulheres. E a gente sabe que a fisiologia é absolutamente diferente, temos os mesmos hormônios, mas em doses diferentes, temos um ciclo menstrual a ser considerado. Então, as pesquisas têm ganhado força porque existe demanda. Não dá mais para tratar homem e mulher igual, não dá mais para fazer planilha de treino igual, não dá, né, assim, tem que valorizar as particularidades mesmo da mulher atleta como um todo. Tem um ditado muito interessante aqui, que tem um livro da doutora Stacey Sims, que ela fala que a mulher não é um homem pequeno. Women are not little men, ela fala exatamente isso, ela é sensacional. Ela é uma referência, né, acho que no estudo das mulheres aí no esporte. Sim. Eu conheci a doutora Stacey quando a gente correu junta numa equipe, quando eu estava começando, e ela já estava mais ou menos no final da carreira dela. E ela sempre foi uma pessoa muito interessante, assim, de conversar, de aprender com ela. E ela conseguiu botar isso tudo num livro que eu acho que é super importante, né? Sem contar que não tinha nenhuma referência antes disso. Assim, que uma pessoa pudesse entrar, tipo, você pode entrar e comprar The Race Bible. É tudo que tem, tudo ali dentro do triatlon ou da corrida é referente a um homem, não para mulher. Então, ela tem um aplicativo que é chamado Fitter Woman, que ajuda a gente a traquear o ciclo menstrual. Exatamente. E assim, eu já tenho... Nossa, eu uso esse aplicativo há bastante tempo. E só que tinha uma falta de conexão entre o meu treinador e esse aplicativo. Então, assim, porque a gente não tem tudo junto, né? É muito difícil você achar um atleta que tem... A não ser que ele seja um indivíduo, sabe? Tipo, ou sei lá, eu sou do tênis, então é só eu. Agora, quando você tá de equipe, pra isso, pra aquilo, tem várias pessoas que tem tá desconectado. Então, assim, é muito difícil a gente manter essa... Como é que eu falo? É um time mesmo, né? Como a gente veio falando sobre isso na doutora Fernanda, que a partir de uma certa idade, eu não sei se foi por causa de tombos ou outras coisas que também podem afetar o sistema endócrino, você vem percebendo certas mudanças. E assim, com o que eu falo? O meu treinador, o meu médico, o meu endocrinologista, sabe? Você não sabe mais ou menos se é nutrição ou se tem tanta coisa que está conectada, mas a gente tem pouca sabedoria a respeito de como o corpo feminino do atleta funciona, né? Porque são muitas variáveis e assim, só agora que a gente está conseguindo ter um pouco mais de espaço na parte de estudos e pesquisas do atleta, né? Não do atleta. E até para falar sobre isso, que recentemente, eu fiquei super feliz, mês passado, a gente conseguiu publicar um artigo numa revista de fisiologia do exercício, justamente sobre um time feminino aqui do Brasil, um acompanhamento que a gente fez em um ano de ciclismo. Então, assim, a gente está conseguindo, mesmo com o N pequeno, porque a amostragem de atletas femininos é pequena, a gente está conseguindo começar a fazer pesquisa e ver pesquisas de longa duração, né, prospectivas, que a gente vê como é que é o comportamento dos atletas, ou que a Flávia está falando da equipe no decorrer de um ano, e a gente ficou muito feliz. Que aí eu abro até aspas, abro parênteses para dizer que a Memorial Santos, aqui no Brasil, está fazendo um trabalho muito legal de dar posição, dar chance, desenvolvimento para ciclistas femininas brasileiras correrem fora do Brasil, porque é um outro cenário totalmente diferente. Você correr aqui no Brasil nessas provas que tem aqui e você ir lá na Europa, né, Flavinha, que já o nível é totalmente diferente. O nível é outro. E a gente já tem uma equipe no Brasil que é o IUCI, que é a Memorial. Que a gente tem que colocar, por mais que a gente esteja, né,
realmente hoje aí conversando só entre mulheres, é que cada vez mais os homens têm que entender, né, esse contexto feminino, eles têm que se preocupar, o que a Flávia falou, que é importante, a equipe multidisciplinar, na verdade, ela tem que ser interdisciplinar, né, todo mundo tem que se falar entre si, porque juntando, né, o que as duas falaram, que a Fê falou que tem que ter a parte acadêmica acontecendo com os estudos, mas tem que ter o que a Flávia falou, a parte de campo acontecendo também com aplicabilidade, entendeu? É assim que a gente vai evoluir. E por vezes, esse contato, né, com a parte específica da mulher foi visto como uma invasão de privacidade, né? Não se falava de menstruação, não se tocava nesse assunto. É um assunto um pouco tabu, né? Ou era, né? Mas acho que tem que ser né? Porque assim, eu sempre falo, com responsabilidade, com respeito, ele é importantíssimo, porque a saúde da mulher está totalmente envolvida e você precisa da saúde dela para você ter a performance dela. Então... Perfeito. Eu acho que tem muita mulher ainda que ela mesma tem um pouco de receio de falar sobre esse assunto. E assim, em termos de, eu vou dizer assim, especificidade, né? Acho que o principal ponto aqui, na minha opinião de leiga, é a questão da menstruação, né, Tati? Eu acho que a maior parte do seu público são mulheres que fazem esporte, são esportistas, são superativas. Existe uma queixa com relação à menstruação, porque às vezes eu ouço as pessoas reclamando, né? É porque menstruar é um saco, porque eu não gosto de menstruar, ou qualquer coisa do tipo. Assim, quais são as queixas assim que você ouve com relação à menstruação? Como é que isso funciona? Talvez a Fernanda também tenha queixas parecidas no consultório dela. Isso é muito subjetivo, né, Érica? E até o que você falou, né? Evita-se tanto falar que às vezes a própria mulher ela não entende o ciclo dela, né? Então, por vezes, elas procuram falando, o que é melhor para mim? E eu brinco que eu devolvo a pergunta, o que você acha que é melhor para você? Né? Porque a gente trabalha realmente individualizando cada caso. Então, como gineco, eu recebo queixa de muito fluxo, de pouco fluxo, de cólica, de TPM, né? Mas o que é importante é que a gente, hoje em dia, a gente tem como usar o ciclo a favor, né? A primeira coisa realmente é identificar, e até eu ia colocar, a gente recebe queixa até do próprio absorvente, que não tem nada a ver com o fluxo ou a menstruação em si. E se a gente, às vezes, consegue lidar, por isso a subjetividade, né, da questão, a gente tira esse fator externo e indiretamente ajuda na performance. O que depois a gente até toca no assunto, pode voltar. O problema é que menstruar faz parte da fisiologia feminina. Menstruar é um sinal de saúde. A gente pode sim inibir o ciclo menstrual, mas parar de menstruar do nada, por vezes, não é visto como um problema e pode ser a pontinha de um iceberg aí, né? Que eu e a Fê a gente pega muito, que envolve os distúrbios alimentares, que envolve os erros, né, de adaptação de treino e dieta, e que pode repercutir em lesão, que pode repercutir em queda de performance, e que isso às vezes é pouco falado, mas que para a mulher tem que ser falado. Que é engraçado que você perguntou do meu consultório, eu pego a outra ponta do que a Tati está falando, né? A Tati vai lá e pega as reclamações relacionadas à menstruação e tudo que gira em volta. Aí eu já recebo aquelas que já pararam de menstruar e não se tocaram que pararam de menstruar e que por trás dessa ponta do iceberg tem as lesões, as infecções, as alterações de humor para a esfera de depressão, ansiedade. E aí o grande sinalizador é essa questão aí da ruptura do eixo hormonal. Muita gente acha que não é um problema, né, parar de menstruar. Tipo, eu gostaria que vocês explicassem para quem tá ouvindo aqui por que é ruim parar de menstruar ou onde que você consegue identificar que realmente tem um problema. Você pulou um mês, é um problema? Ou a partir de que momento que isso é um problema e que você precisa ficar de olho?
parar de, como a Fê falou, menstruar faz parte de um eixo neuroendócrino, né? Então, assim, tá tendo ali uma comunicação correta para que você possa produzir seus hormônios, e a menstruação é uma consequência desse eixo tá funcionando direitinho. Tem várias coisas que podem alterar esse eixo. Então, um problema da tireoide pode alterar esse eixo, uma alteração de prolactina pode alterar esse eixo, ovário policístico, né? A síndrome do ovário policístico pode. Não esquecendo que a gravidez altera esse eixo, então a mulher, quando não menstrua, eventualmente ela está grávida. Mas entre atletas ou esportistas, tá? Porque isso independe do nível competitivo, acontece na academia, uma restrição alimentar pode levar a um balanço energético negativo, ou seja, ela consome menos do que o corpo dela precisa para funcionar, tanto no metabolismo basal dele, quanto para a produção hormonal em si, mais do que gasta com treino. E nessa deficiência, ela para de menstruar. Só que isso já desencadeia. Antigamente, isso era... Parava de menstruar, e aí a falta do hormônio feminino afetava o osso. Isso era a tríade da mulher atleta, né? Que, assim, é algo descrito antes dele. Então, isso é descrito antes. O RED-S veio exatamente para mostrar que essa deficiência energética vai além da parte do sistema reprodutor, da menstruação e do osso. E aí é o que a Fê pega. Gera lesão, gera alteração do humor, depressão, ansiedade. O que vocês pegam, Érica, não responde ao treino, entendeu? Cansaço. Tem uma queda, cansaço. Então, assim, o RED-S veio para mostrar que o problema é muito maior, que não afeta só mulheres, que afeta homens também, e que a culpa não é do volume de treino, mas, assim, desse treino não associado a uma periodização também da dieta, né? E essa busca louca pelo biotipo magro, né? Exato. O problema não é não menstruar. O não menstruar é só um marcador que existe um problema. Uhum. Exato. E além, assim, porque só para eu não menstruar porque você induziu, porque você usa um DIU que faz não menstruar, porque você usa anticoncepcional para não menstruar, não tem problema. Isso não vai prejudicar a fertilidade da mulher, não vai prejudicar o osso dela. Mas parar de menstruar do nada, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Tipo, porque eu sempre fiz esporte desde pequena. E no meu caso, a minha menstruação só chegou lá para os 15, quase 16 anos. E ela sempre foi muito curta. E assim, às vezes ficava 2 meses sem menstruar e vinha, sabe? Era muito... Só que nunca foi um fluxo grande. Então, ela nunca foi muito irregular. E não foi sempre... tinha, às vezes, 2 meses, 3 meses, aí vinha. Aí, 2 meses, sabe? Ela pulava 1 mês. E, assim, eu não sabia até então que isso poderia ser um problema, né? Porque dos meus, 4 anos de idade até os meus 16 anos de idade, eu cresci numa piscina. Então, assim, pra mim, o fato de eu não ter minha menstruação era quase um alívio, né? Porque, meu Deus do céu. Não, sério? Porque, poxa, assim, você nadar com... Ai, nossa, um absorvente é uma coisa mais incômoda do mundo. E passar 2, 3 horas ali, você, meu Deus do céu, alguém me tira daqui. Mas, agora que eu tenho um pouco mais de sabedoria, né? Você vai aprendendo aos poucos também, né? É que tem tanta coisa ligada, né, o seu sistema hormonal, que abala o seu psicológico, que abala o seu fisiológico. Então, assim, isso tudo tem que estar em equilíbrio para você poder funcionar no seu melhor. E eu acho que tem muita gente que não entende isso, né? Eu fiz um podcast com a Raíza Golão e ela pôde me explicar bem a fundo o que ela passou, né? Assim, tentando sair do RED-S, que ela teve... a doutora Fernanda também estava no grupo de pessoas de profissionais que ajudou a Raíza. Eu e a Tati também. Então, ai, que legal. Não, que legal não, eu queria que ela não tivesse passado por isso, mas eu acho que só ela poder compartilhar essa história é um aprendizado para muitas mulheres, eu espero, né? Que hoje ela está dando a volta por cima. Eu acho também que a Marianne Vos passou por uma coisa parecida, porque ela passou um tempo sem ter performance, né?
E voltou agora, né? Tá voltando a ser a alienígena que a gente conhece ela. Como é que ela chama? Como é que é o apelido dela? Canibal, Canibal. Né? Canibal. Ela passou um período, né, que ela tava muito... Ela não tinha consistência, ela não era a Mariana que a gente conhecia, né? E ela tá voltando agora. Então, assim, isso eu gostaria de perguntar. Eu não sei se a doutora Tatiana conhece a Annemiek van Vleuten. A Annemiek tem a minha idade, ela tem 38 anos. Ela foi a que caiu nos Jogos Olímpicos do Rio, na descida, sabe? Eu não sei se você assistiu os Jogos, mas a atleta holandesa que estava liderando a corrida, ela teve um tombo muito feio. Só que a partir daquele momento, daquela corrida em diante, ela conseguiu ganhar tudo, né? Literalmente. E ela deu um salto de qualidade, né, a partir dos Jogos Olímpicos bem grande. Então, assim, na minha cabeça eu fico pensando, se ela consegue, eu também consigo, né? Mas eu sei que tem que ter muito mais acompanhamento, né? Porque eu não tenho mais 18 anos, eu não tenho mais 25 anos. Eu agora tenho 38, a mesma idade dela. E se ela está conseguindo chegar nesse auge do esporte, assim, eu espero que mais atletas consigam fazer a mesma coisa. Agora, eu quero entender como que isso funciona. Né? Flávia, me diga o segredo. Eu acho que momento consulta, Tati. Então eu vou começar, a consulta eu vou começar antes, ó. Menstruar até os 14 é o mais normal. Menstruar até os 16, se você tiver caractere secundário, mama e pelo, tudo bem também, tá? Depois disso é que a gente fala que é uma menarca tardia, tá bom? Então, até os 16 ainda ok. Se você tem uma restrição alimentar, energética, às vezes você passa disso, porque é um dos sinais de que seu corpo não está conseguindo fazer a produção hormonal. Segundo, ciclos até 35 dias são normais. Então, entre o primeiro dia de um ciclo e o primeiro do outro, é um ciclo de 35 no máximo, você tá ok. É muito comum que as pessoas achem que atleta não menstrua. O próprio médico, às vezes, acham que é normal. Então, é comum, mas não é normal. Teoricamente, os ciclos menstruais também das atletas têm que ser até 35 dias. Por vezes, a atleta passa a temporada sem menstruar e menstrua nas férias, que é quando ela treina menos e come mais. Então, é muito, muito comum a gente receber isso como padrão menstrual de atleta. Só que isso, às vezes, tem uma conta a pagar, né? E aí, voltando agora no que você falou, e acho que aí a Fê vai concordar comigo, performance vai muito além da idade e do que o hormônio está relacionado com a idade, entendeu? Dentro aí de tudo que a gente tem de estudo, obviamente o treino, obviamente a dieta, como a gente já falou, muito sono, muito estudo do sono, muito o que você faz na área de recuperação, entendeu? Então, assim, você tem que usar também um pouco do que você tem da maturidade da tua idade a seu favor, né? Assim, otimizando os seus treinos e a parte hormonal, né? O que não pode é fechar só... na minha opinião, assim, muitas vezes a parte hormonal entra como o vilão de tudo. E o contexto é muito maior, né? Essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, principalmente nos detalhes, é o que faz a diferença e acho que fez a diferença com essa atleta, entendeu? É muito mais complexo do que um fator só, né? Eu, sem dúvida, acho isso. Sim. Não, mas isso que eu tô falando, eu acho que hoje ela tem muito mais... você tem que se preocupar com muito mais coisas do que só treinar. Né? Vamos botar assim, quando você é mais jovem, você só pensa em treinar, comer e dormir. Vamos botar assim, uma coisa mais simples, né? Esse é um luxo que a gente tinha quando a gente era mais novo, que a gente não se preocupava com essas pequenas outras coisas que a gente não entendia muito bem, né? Até mesmo os meus pais não sabiam muito bem. Assim, não era uma coisa muito falada, não era uma coisa... Minha mãe começou a se preocupar porque, poxa, eu tava com quase 16 anos e não tinha menstruado ainda. Então, assim, mas isso era uma coisa, eu acho que já de ser atleta desde pequeno, não sei se piorou ou melhorou, mas, assim, alguma coisa mudou, né, que fez a minha menstruação chegar um pouco mais tarde. E não foi que eu tinha baixo, como é que fala? Percentual de gordura. Não, exatamente. Mas o que eu queria te dizer é que, assim, tudo bem você ter menstruado com 16, não foi um problema. Foi a sua característica, entendeu? Sim.
Flávia, como você lida hoje com o seu ciclo menstrual e os treinos e provas? Porque, por exemplo, a Tati falou no começo, né? Hoje em dia a gente pode até... não é modular, não é essa palavra que eu quero, né? Mas você pode até ficar sem menstruar porque, sei lá, você tem uma competição, né, Tati? Sim, a gente pode planejar o ciclo. Você faz algum tipo de planejamento nesse sentido ou não? Não, eu nunca tomei Anticoncepcional. pílula, nada disso. Porque eu não sei, eu acho que se você começa, você vai ter que ficar com aquilo pro resto da vida. Porque vai sempre alterar, né, é uma coisa exógena, como é que se diz? Exógena. Não é do seu corpo, né? Então, assim, não sei, eu nunca... Minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra você, outra. Então, o ciclo menstrual é um problema pra você? Porque às vezes também não é pra todo atleta. Então, antes não era tanto, mas agora, a partir, vamos botar assim, dos meus 35 anos, eu me sinto mais cansada quando eu tô competindo durante o meu ciclo menstrual. Na verdade, a semana antes do meu ciclo é pior. Que eu tô assim, cadê minha energia? Acabou. É engraçado, né? Eu brinco que, assim, obviamente agora eu não tô menstruando, eu tô achando ótimo, eu não sei como é que vai ser quando eu voltar a menstruar, eu só fico pensando no desespero que vai ser, porque faz tanto tempo eu já não me lembro. Mas eu brincava muito, eu falava assim, eu tenho no mês, sei lá, nas 4 semanas do mês, eu tenho uma semana muito boa, que é aquela semana, pós-menstruação, eu tô me sentindo, tipo, sensacional, pode dar os treinos mais fortes, que eu vou mandar bala. Aí eu tenho 2 semanas que são, tipo, medianas, tipo, ok, preciso cuidar mais da alimentação, preciso cuidar do sono. E Érica, eu tenho uma semana que é cagada, assim, é muito ruim, eu não consigo fazer nada, eu preciso dormir, tipo, eu não quero levantar do sofá. Então, eu acho que é muito particular, mas eu imagino que a maior parte das pessoas passa por alguma flutuação desse tipo e às vezes as pessoas nem identificam. E daí eu queria até voltar no aplicativo que a Flávia falou, eu uso um outro. Mas assim, a questão de você traquear pelo menos, tipo, as suas alterações de humor, o seu cansaço e essas coisas, às vezes você... Tem muita gente que não menstrua porque usa DIU ou usa alguma coisa desse tipo, mas mesmo assim você tem essas flutuações. E eu acho super interessante você traquear e ter controle do que tá acontecendo com você. Tipo, você saber, assim, agora eu tô na minha semana ruim, entendeu? Agora eu tô na minha semana boa, ou a minha semana boa vai chegar uma semana antes da prova, entendeu? Eu acho que todo mundo precisa ter um pouco mais desse controle, sabe? E tomar as rédeas mesmo enfim, da situação hormonal, né? Tem certas coisas, como você estava falando aí, dessa semana cagada. O meu sono fica todo errado. Eu não consigo dormir direito. Você fica inchada, sabe? São certas coisas que você percebe que tá acontecendo. Fala assim, gente, como é que eu paro isso, sabe? Pelo amor de Deus. Dá um pause nisso aqui, porque... Essa conversa que chega pra mim, entendeu? Então, primeiro, Érica, assim, como você descreveu, é a primeira lição de casa, entendeu? Da mulher que quer entender um pouquinho a sua própria fisiologia. Ela entender como ela funciona, porque nem todo mundo funciona igual, né? Eu brinco que se você sentar na minha cadeira, eu já tive atleta pedindo para competir menstruada. Mentira! Eu juro. Campeão olímpico, inclusive. Então, assim, ela pediu pra competir menstruada, entendeu? Então, sério? Assim, sério. Eu posso até falar porque foi capa de jornal, mas eu vou seguir a ética médica, né, Fê? Verdade. Mas, enfim, essa percepção tem que vir, e aí a importância da gente individualizar a questão, mesmo às vezes em esportes coletivos, entendeu? Que é difícil, mas que é importante. Segundo esses aplicativos, eles dão uma ideia, mais ou menos, até para você compartilhar com a sua equipe, né? Isso é muito legal, né? E principalmente com o nutricionista, porque dependendo da fase que você tá, vai ter que dar uma variada na dieta, né? Isso. A mesma periodização de treino, hoje a gente fala muito em periodização nutricional também,
que é aí que vai garantir o aporte energético para que se minimize o cansaço mesmo, né? E aí quando chega para mim, por exemplo, essa semana cagada de vocês, eu chego, né? Eu tô replicando para ficar bem, né? Eu viro para Flávia e falo, Flávia, se você for, competir os jogos nessa semana, cara, essa semana os jogos só voltam daqui 4 anos, entendeu? Vai no caso da Flávia. E aí que entra, apesar, né, de ter tanto preconceito, e que eu quero que fique bem claro, Tati não é nem a favor nem contra contraceptivos hormonais, entendeu? Mas eles têm a sua função. Às vezes para um uso mais prolongado e às vezes até para um uso super pontual, mas a gente consegue, às vezes, prospectar quando que a Flávia vai competir, se ela tiver uma ciclicidade aí, né, uma regularidade no ciclo, se essa semana vai ser a semana dela de prova, e se for, eu tenho que ajudar a tirá-la dessa semana, porque senão ela perdeu antes dela começar, entendeu? Então, às vezes, quando eu programo o ciclo, eu tenho um atleta que fala assim, Tati, não quero estar menstruada. Beleza, mas você tem algum momento? Não, eu só não quero estar. Porque se essa menina chegar no dia da competição dela e ela olhar e tiver menstruada, ela não precisa nem entrar para nadar, entrar para lutar. Acabou. Você pega, sei lá, o ano de treino, você pega os 4 anos de treino, porque ela perde psiquicamente antes, entendeu? Então, assim, eu tô longe de falar que todo mundo tem que tomar anticoncepcional, mas existe uma balança de prós e contras que tem que ser feita, entendeu? Individualmente. Doutora Fernanda, não, para vocês duas. É porque a doutora Fernanda sabe que no ciclismo a gente tem muita competição. Então, assim, eu, às vezes, né, quando eu tô durante a temporada na Europa, você compete terça, quinta, sexta, sábado, domingo, aí tem outro tour, vão ser 6 dias. Então, assim, às vezes eu não sei, eu preferia não menstruar total, mas não pode, entendeu? Então, assim, a um certo ponto, assim, a demanda do esporte em si, né, é uma coisa que até mesmo com o seu treinador você tem que ver, tá, nesse aqui você vai sobreviver, você vai correr só para ajudar sua, né, e você vai ficar no tour, né, 9 dias de competição. Então, assim, se nesses 9 dias eu ficar menstruada no 4º dia, eu vou sofrer, né, performance 2 ou 3 dias. Então, assim, não é igual, não sei, sabe, o kickboxing, você vai lá um dia, no ciclismo a gente tá... Sim, mas mesmo assim, Flavinha, você tem que pensar em termos de macrociclo, porque vão ter várias provas em que você, sei lá, o que você mesmo falou, você vai ajudar a sua equipe, não vai ser uma prova de montanha que é uma característica sua. E aí é interessante você pegar e olhar a sua fisiologia quando você vai estar assim, the best, né? E se porventura a menstruação é um fator de impacto negativo ou pré-menstrual, no caso de algumas atletas, é interessante. E do meu lado, como clínica, o que às vezes me chateia muito, me atrapalha muito, são aquelas atletas que têm volume de sangramento muito grande, porque essas meninas vivem à beira da anemia. E hemoglobina é tudo para carregar oxigênio em esporte de endurance. Então eu não gosto que menstrue em muitos volumes, atrapalha, né? Cara, começa a me dar até um negócio ouvindo vocês duas, assim, sabe? Porque você, assim... Mas é um negócio do bem ou um negócio do mal? Não, assim, do tipo, posso cuidar? Sabe assim? Posso ajudar? Né? Ah, entendi. Não, porque é o que você falou, Fê, não dá, por exemplo, e aí, enfim, não dá pra pensar que uma atleta que se dedica tanto e faça um esporte de endurance sangre tanto, entendeu? Não é viável. Cara, assim, eu tenho medo de falar isso, porque é dentro de um contexto muito maior, tá? Mas o medo do hormônio, às vezes faz as atletas colocarem um DIU de cobre, que não tem hormônio, e eu respeito todas as opções, ok? As escolhas. Mas um dos principais efeitos do DIU de cobre é aumentar o sangramento. Uhum. E aí ela fica sem hormônio, com a testo bombando e anêmica, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter a informação como um todo. E às vezes as pessoas passam as informações picadas
e colocam alguém lá para ser martirizado, o hormônio não, o hormônio é péssimo. E aí só enfim, tira, não pode o hormônio do anticoncepcional, mas pode o chip da beleza, entendeu? E daí a gente volta naquela questão do trabalho interdisciplinar, né, e multidisciplinar também, tem que... o que eu sinto, assim, é que precisa ter sempre mais de uma pessoa cuidando, né? Então, o seu treinador tem que cuidar de você, você tem que ter uma ginecologista que cuida de você, você tem que ter uma médica que cuida de você, e todas essas especialidades se conversando para chegar no melhor resultado. Mas, Érica, eu posso falar uma coisa? Lógico. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu vou falar para você que eu tenho muita dificuldade de achar uma ginecologista do esporte, né? Eu não, todas as ginecologistas que eu conheço, que aqui eu vou pelo meu plano de saúde, é só pra gente normal, né? Então, assim, eles não Gente vão normal entender se eu ótimo. Para pessoas anormais, não atendemos. Prazer em conhecer. Bom, mas assim, é verdade. Então, assim, é muito difícil eu achar alguém que consiga entender essas nuances do esporte, né? Assim, que a alteração hormonal, como isso tem um impacto na nossa performance e tudo mais, eu não consigo, assim, a maioria dos médicos aqui são só médicos ginecologistas. Então, assim, não tem essa ligação com o esporte, né? Flavinha, a telemedicina, quando a gente desligar daqui, a gente vai resolver, né? Você já agenda agora, Flavinha. Não, mas é verdade, assim, é uma coisa que até mesmo para eu pedir um exame que eles possam fazer para mim, eu tenho que passar por um médico aqui, né, para pedir um exame de sangue. Aí eu tenho que ver um médico aqui. Vamos supor, a doutora Fernanda pediu, Flávia, faz exame de sangue com isso, isso, aquilo. Eu vou ter que ver um médico aqui para que esse médico possa pedir esse exame para mim. Eu não posso ir e pedir esse exame. Então, eu vou ter que sentar com o médico que não entende nada do esporte e falar que você quer uma lista gigantesca de exames, ele não vai entender nada. Sim, exatamente. Mas pra que você precisa tudo? Que minha médica no Brasil me pediu, entendeu? Então, assim, é realmente uma coisa complicada, porque não é todo o time que tem tipo assim, a doutora Fernanda, como ela trabalha com a equipe da Memorial, isso é um privilégio, sabe? A doutora Fernanda sabe que tem pouquíssimas equipes, principalmente brasileiras, que têm esse tipo de acompanhamento. Então, assim, é um privilégio muito grande de ter um acompanhamento desse nível, né? Assim, são poucos os atletas que vão ter o acesso ao COB, né? Então, assim, esses médicos mais específicos são para atletas muito mais, né, de ponta do que o atleta que está ali começando, ou o sub-23, ou, né, assim, eu comecei no esporte com 27 anos. Então, assim, eu já estava, né, assim, já passei do ponto de ter essa introdução no esporte de júnior, né, de adolescente. Então, assim, quando eu entrei no esporte com 27, eu fiz um ano de triatlon. Também fiz sem entender essa parte toda hormonal, porque só fiz porque eu gostava do esporte, né? Então, assim, eu não sabia associar a nutrição, isso tudo, à minha performance. Eu fazia porque eu gostava do esporte. Então, assim, até eu entender essas nuances, como isso afeta o todo, nossa, sim, ainda é um processo. Então, aí, assim, uma boa, falando isso que a Flavinha está comentando sobre médicos específicos, eu andei fazendo um levantamento por uma aula que eu vou dar no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, e a gente tem uma mesa no Congresso que chamam a Mesa de Médicas do Esporte, Flavinha. Lá atrás, há uns 20 anos atrás, a gente tinha aí, sei lá, 3 mulheres para cada 30 homens fazendo prova de título de médico do esporte, quando eu fiz. E agora, esse número de mulheres na medicina do esporte subiu, eu estava fazendo as contas, 8 vezes. Então, a Tati também está no meio, e a gente tem a Ana Carolina, que agora é uma médica do esporte que está, né, bem na coordenação do departamento médico do COB,
isso está sendo muito legal, é um momento muito precioso para a gente, como médica, poder incentivar as atletas femininas aqui no Brasil. Sim, sim. E assim, Flávia, aqui, pelo menos aqui no Brasil, eu tirei meu título em 2009 em medicina esportiva e não tinha nenhuma gineco que fazia isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa nova mesmo, né? Esse interesse em juntar e entender a mulher como algo diferente do homem, né? Assim, as próximas gerações, existe, assim, toda uma campanha do Colégio Americano, do British Journal, deles cada vez mais quererem levar informação para essas atletas de base, entendeu? Para elas já crescerem sabendo, os riscos, né? Não sei o quanto que a gente vai conseguir falar, mas assim, o distúrbio alimentar é um negócio que está acabando com a carreira das atletas, entendeu? Essa busca pelo biotipo magro, e a gente falou tanto em dieta hoje, né? Não existe atleta sem nutricionistas, não existe atleta sem periodizar o treino. Então, assim, você hoje está fazendo a transição, entendeu? De conseguir ter essa equipe. E é uma demanda, assim, um sonho, uma meta, que isso seja apresentado à mulher atleta cada vez mais cedo mesmo. Isso, eu acho que isso é muito importante, sabe por quê? Eu vejo que hoje, assim como a gente fala até mesmo da psicologia do esporte, são coisas que são novas na área do esporte mesmo, né? Então, assim, tem um todo, né? Assim, você trabalhar com um psicólogo, com um nutricionista, com uma ginecologista, com uma médica do esporte. É isso que a gente está falando, que isso tudo ajuda a você ver o atleta no todo, não só na parte do treino, porque o treino é resultado final daquilo tudo que você põe dentro dele, né? Então, assim, não é só você ir lá pedalar. Todo mundo pode fazer isso, mas como é que você consegue tirar o melhor de si, né? Tendo esse apoio de todas essas áreas que vão influenciar muito o seu esporte, assim, o seu performance, né? E eu acho que quanto mais cedo a gente conseguir mudar essa cultura, mais fácil vai ser para os atletas da próxima geração, né? É isso que eu vejo, sim, de uma certa forma. Eu acho que é ali que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente volta naquele ponto de que quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, quanto mais tiver pessoas envolvidas, quanto mais médicos especializados, quanto mais mulheres falando sobre o assunto e homens apoiando, melhor pra gente, né? Eu queria, antes que eu esqueça, falar que a gente falou de dieta, falou de nutrição e etc. E a Tati lá no começo falou de Reds. E a gente tem um episódio que a gente gravou justamente com a Fernanda falando sobre Reds. Então, você aí que ouviu e acha que tem talvez um ou outro sintoma, se quiser voltar lá no episódio e ouvir, eu acho que pode ser de grande valia. E, só pra gente, daqui a pouco vai dar nosso horário, mas eu queria fazer uma pergunta, Flávia, quando eu perguntei para as pessoas assim, o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem saber, todo mundo perguntou qual que é o FTP dela. Mas... Se eu perguntar, é o VO2 dela, isso sim. Mas Fernanda, é o segredo. Eu falei que essa informação é sigilosa e que eu não ia te perguntar. Olha, gente, eu não sei porque, eu não sei o que está acontecendo, mas olha, já é a terceira pessoa que me fala. Olha, eu falei assim, gente, que isso, cara? Já tá isso publicado há muito tempo, sabe? Mas assim, e como eu falo, eu só sou pulmão. Eu sou pulmão. O meu VO2 é 76 e o meu FTP é 250. Olá, nem precisava falar. Eu perguntei de brincadeira. Você jogou verde. Mas né? assim, Joguei você verde. sabe que eu não sabia. Eu não sabia do meu FTP até 2012. Foi quando eu fiz o meu primeiro teste. E o meu primeiro treinador, ele foi um treinador ele me treinou de graça, foi o Máximo Testa, é um médico da BMC. Eu falo que he was my charity coach, ele virou meu treinador de caridade. ele falou assim, confia em mim, que eu sei que seu VO2 é alto. E
curiosidade de saber o que era. Eu falei assim, mas eu não tinha nem noção dos parâmetros de VO2. Quando eu fiz o teste 76, eu pensei que fosse, poxa, 76 é normal, eu pensei que fosse até 100, né? Aí quando ela falou assim, não, né, pra mulher é diferente, né? Então eu falei assim, nossa, também... Ô, Fê... Bom, mas assim... Eu queria voltar num assunto que você falou lá, que as mulheres são melhores no Endurance. Por que é isso? Eu fiquei com essa dúvida aqui, e daí eu queria perguntar. Porque, de fato, assim, eu acho que eu até tinha lido um artigo uma vez falando sobre ultrarunners, enfim, essas mulheres que correm longuíssimas distâncias, mas daí eu entendi que a parte mental tinha um peso muito importante aí para as mulheres terem uma performance um pouco melhor. A parte fisiológica também afeta? Como é que é isso? Então, é mais mesmo, a mulher vai melhorando quanto mais longa a prova. Você tem razão, é Ultra Endurance que vai fazer a grande diferença. Ou seja, provas de ciclismo de 9 dias... Isso, tanto que foi uma alemã que ganhou a Transcontinental Race, né? De uma prova de 9 dias e acho que são 5.000 quilômetros. 9 dias, 5.000 quilômetros, isso. O que acontece é o seguinte, aparentemente o organismo feminino tem mais fibra lenta muscular, que é a fibra de endurance. A gente acaba tendo uma reserva de gordura um pouco maior, então se isso está bem ajustado para usar como fonte de energia, é perfeito. E tem essa questão mental mesmo, que na verdade é fisiológico. De alguma maneira existe uma resiliência mental maior na mulher para essas provas muito longas, né? Agora, vale ressaltar também que a Flavinha aí com esse baita VO2 que ela tem, se a gente for comparar historicamente a evolução das mulheres no Endurance, cada vez mais essa janela, esse delta entre homens e mulheres no Endurance está diminuindo, né? A gente, tanto no triatlon quanto no ciclismo, os tempos, isso é muito visível na maratona, né? Na maratona aquática também, né? Na maratona aquática, recentemente agora, as meninas chegaram, a Ana Marcela chegou na frente dos homens. Chegou na frente. Caramba! Exato, é isso aí, bem lembrado. Ana Marcela, semana passada, né, Tati? Doutora Fernanda, assim como a Érica perguntou sobre Ultra Endurance, e a gente vê essas corredoras principalmente terem baixíssimo percentual de gordura, isso significa que elas não menstruam? Isso é relevante ou não? Assim, tudo vai depender, elas podem até ter um percentual de gordura assim, visualmente um pouco mais baixo, mas elas têm que ter um aporte energético que cubra o gasto energético naquela, vamos falar, sei lá, temporada, entendeu, Flavinha? Entendi. Porque tem atleta que vai conseguir, sei lá, organizar a sua ingesta ali no decorrer de um tour, por exemplo, e repor o que ela precisa. Tem gente que consegue ter uma absorção intestinal melhor. E a gente sabe que hoje já foi pesquisado, existe um limite de absorção intestinal de caloria por dia. Então, não adianta você comer 150 pizzas, que você não vai conseguir absorver 150 pizzas. Isso é muito individual, né, Fê? Exato. Mas assim, em média dá 4.000 calorias, tá? Que a gente consegue absorver por dia. Exatamente isso que a doutora Fê falou, independe do percentual, isso é muito importante, porque a gente vê atleta com percentual baixo que menstrua e um percentual que seria normal e que não menstrua, porque a disponibilidade energética não está adequada, entendeu? Entendi. Ela tem restrição alimentar, ela tem restrição de grupos alimentares, ela não treina adequadamente com o volume de treino dela, ela não come adequadamente com o volume e intensidade de treino. Então, isso é muito, muito importante, porque mesmo entre os médicos, se fala, você não menstrua porque você é muito magra, você não menstrua porque você é atleta. E não é essa a resposta. Eu já escutei muito isso. É muito comum, entendeu? Muito comum. Tem muito erro, até dentre os médicos. Então, o meu treinador, normalmente,
eu começo a temporada um pouquinho mais gordinha. Porque você precisa daquilo para te durar a temporada inteira, praticamente, né? Então, quando você tira o pé... Não, assim... normalmente, as corridas do início do ano são aquelas clássicas de um dia. Você tá fazendo muito esforço anaeróbico. Você precisa de um pouquinho de peso, né? Eu acabo de sair daquele ciclo que eu tava fazendo academia. Você ganha mais massa muscular. Você constrói literalmente para destruir praticamente, né? Então, assim, é mais ou menos assim o ciclo que vai. Durante a temporada você mantém fazendo seu core, fazendo essas coisas assim, mas você sabe que durante a temporada não tem como você ir para academia e levantar peso, que isso vai implicar no seu performance. Então, assim, é complicado. Isso também por causa dessa massa óssea que é importante. Eu já tive vários acidentes que fraturei a bacia, fraturei a clavícula. Então, assim, cada vez que eu tenho um acidente desse, meu médico quer que eu volte, né, para refortalecer a parte muscular e óssea, para poder, né, restabelecer o zero, voltar para a parte saudável. Por falar nisso, Flavinha, conta do gato. Ai, Jesus. Ai, peraí, a gente tá entrando já no nosso momento roda presa? Não, ainda não. É só porque, falando sobre a história da resiliência mental da mulher, é isso aí que ela falou. Essa pessoa aí competiu no campeonato mundial depois de ter sido operada por uma fratura uma semana antes, né? Foi isso? Foi mais ou menos, porque não chegou a quebrar. Eu lembro que eu tive que fazer o PRP, porque o que aconteceu foi a última corrida antes do Mundial. A gente estava passando 50 por hora, um gato me atravessa no meio do pelotão, a gente caiu igual dominó. E eu bati o meu ombro de um jeito que deu uma fratura, mas não tinha nada o que fazer, né? Então eu tinha que esperar recalcificar. Só que eu tava na reta final, era a minha última possibilidade de conseguir pontos para as Olimpíadas. Até aquele dia eu tava classificada, né? Eu tava entre as 100 primeiras. Só que aí o Mundial veio, eu fiz de tudo para tentar participar do Mundial. Só que eu fui, não terminei, infelizmente, porque eu não conseguia levantar da bicicleta, né? Eu tive que ficar sentado o tempo todo. Foi um percurso muito empenhativo. E eu vendo isso agora, você tá falando da Annemiek van Vleuten, que quebrou o pulso agora no Giro Rosa, e ela ainda tá dizendo que vai tentar correr o Mundial, né? Então, assim, eu não sei se a gente é muito cabeça dura. Eu acho que é uma das ótimas qualidades que a gente tem. Ser bem casca, né? A gente não desiste, o foco tá ali, você vai tentar fazer de tudo. Então, assim, dentro do possível, né? Você vê corredor... médicas loucas, né, Tati? Verdade. Doutora Fernanda sabe. Jesus. Nossa, e, gente, me desculpa. Eu queria muito que a Flávia contasse a gafe dela pro nosso momento Roda Presa, porque a gente já tá chegando aqui em 1 hora de programa. E apesar desse papo tá maravilhoso, o que significa que a gente vai ter que marcar um próximo, né? Eu tô esperando ela contar o mico ou o gafe que ela fez aqui. Mas de que tipo? Assim, tem muitos também. O pior que você já cometeu. Pode contar aqui. Olha, então eu vou falar minha primeira experiência fazendo um triatlon. Eu não sabia. Peraí que eu vou chamar o Wagner pra ouvir já. Então, eu não tive treinador. Então, assim, eu fui na cara e na coragem, né? Tipo, eu tinha passado 4 anos jogando futebol na faculdade, todo mundo me dizendo o que fazer, tem que sempre sim senhor, não senhor, mais ou menos assim. Então, quando eu saí do futebol na faculdade, eu falei assim, vou tentar triatlon. Comprei uma bicicleta que custava $350. Uma coisinha bonita, aquela bicicleta. Mas eu não tava nem aí. Eu queria fazer o triatlon e fui fazer o triatlon. Saí da natação, fui fazer a transição pra bicicleta, né? Tô eu avoada, né? Aí eu pegando minha bicicleta, saio correndo
voltou pra mim e falou assim, você não pode sair, botar o seu capacete. Eu falei, Jesus. Esqueci volto, o capacete. Aí fui eu. Que distância que era, Flávia? Olímpica. E vai eu no desespero, porque vi todo mundo me passando, que eu tive que voltar. Aí vai eu igual uma desesperada. A primeira coisa que me acontece, minha garrafinha voa. Gente, foi aquela prova que tudo que podia dar errado, deu errado, né? Então, gafes e micos foram muitos. Mas eu acabei chegando em quinto. E aí de lá eu falei assim, se eu consigo melhorar algumas coisinhas, eu consigo andar um pouquinho melhor, Só né? de transição já conseguia melhorar, com certeza. Aí eu fui assistir os profissionais fazendo a transição, que eu falei assim, meu Deus do céu, eu nem vi. Eles vão tão rápido. Eu falei assim, pausa, porque é muito rápido a transição deles. Eles saem correndo com capacete, sobem na bicicleta, depois põe a sapatilha. Eu falei assim, meu Deus do céu, como você se eu consigo fazer isso? Não conseguia Depois desse momento, você desistiu do triatlon? Eu tava naquela fase que eu tava aprendendo a trocar as marchas. Na maioria das vezes, a minha maior mico que eu passei foi nessa subida, que ao invés de eu botar no pratinho, eu joguei no pratão e eu parei, literalmente caí de lado. Quem nunca? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Pessoal, queria agradecer nosso bate-papo. Eu amei muito. Eu vou querer marcar um próximo. Se Deus quiser, foi muito bom mesmo. Desculpa tantas perguntas aí, ó. Imagina, eu acho que a gente tem muito assunto ainda pra falar. A minha meta é transformar esse programa aqui num programa fixo, aqui dentro do Café com Tri. Uma vez por mês, pelo menos. Eu acho que tem que ter um papo só de mulheres. Que legal. Legal. Tô tentando convencer os membros homens aqui do Café com Tri. Fala pra ele que uma mulher feliz é um homem feliz. Olá? Olá, é uma boa frase. Fala pra ele que você deixa ele dormir um pouquinho mais à noite quando o Noah chegar, que ele também vai deixar você ter o seu programa. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Eriquinha, sensacional, muito obrigada, Fê, sem palavras, prazer, obrigada. Flávia. Prazer, doutora Tatiana, muito legal mesmo conhecer você, doutora Fernanda, te amo. Eu não sei como é que você lida com a gente, né? Só deve te dar cabelo branco, né? Mas tá bom. Ninguém sabe. O Wagner, acho que ele já passou tantas atletas mulheres pra doutora Fernanda que outro dia ela tava puxando os cabelos, falando, não aguento mais, mulher não. Isso acontece quando você é boa no que faz, né? Linda, gente, tamo junto aí. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Flavinha. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Érica. Obrigada. Um beijão. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.